A primeira grande decisão que a secretária tomou foi de sair de um aluguel que era Essa ali história é boa, Capela. de quase 1 milhão. Não, mas quase 1 milhão quando a gente soma aqueles prédios anexos, né? O prédio principal, 500 mil. Por mês. E havia alguns prédios anexos ali em frente ao materno infantil, né? Que aquilo ali era um prédio alugado. Praticamente 12 milhões de reais por ano. Que loucura. Isso. E ela saiu assim, eu estou indo. Que loucura. Ela não falou assim, sempre foi gente, ali. vamos. Tipo assim... Não, mas conta a história, conta a história. É o seguinte, deixa eu então dar uma parte aí. É o seguinte, o prédio lá, ele custava muito caro. Era há muitos anos, tinha mais de 20 anos que estava naquele local. Exato. Eu acho que deve ter sido uma jogada de, sei lá, de governo, com os donos. Era alugado. Era CELG antigamente, aí virou Secretaria de Educação. Quando chovia mais lá dentro que lá fora. O prédio estava, assim, precisava de uma reforma urgente. E a secretária observou o seguinte, que tinha muitos colégios em Goiânia que tinha capacidade para 800, 1.000, 1.200 alunos e estavam só com 200. E outro colégio vizinho de 1 quilômetro de distância, da mesma forma. O que ela fez? Ela foi lá no IEG, que é o Instituto de Educação de Goiás, que antigamente era só mulheres que estudavam lá, né? Ela foi lá e falou, esse prédio é nosso. Ela andou lá dentro. No aniversário dela, né? Foi no aniversário dela. Porque a secretária faz aniversário em fevereiro. Então ela chegou no início de gestão, 2019, janeiro, totalmente difícil. Em fevereiro era aniversário dela. Aí foi feita uma festinha de aniversário lá no condomínio, Isso. que era abaixo do IEG, que era um anexo da secretaria, mas era longe. E esse já era um prédio do Estado. Entendi. Entendeu? Aí, Capela, ela pegou e falou assim, esse prédio aqui? Ela viu de baixo, porque tinha um muro que dividia. Ela viu a estrutura lá na frente e falou assim, o que é esse prédio aí? Era o IEG. Quantos alunos tem aí? É uma escola? Quantos alunos tem aí? Tanto. Quantos que cabe? Tanto. E aqui, tem outra escola aqui perto? Tem. Quantos alunos que cabe lá? Uns 700, 800. Quantos tem lá? 180. Aí ela pegou 180 mais 250 cabe aqui. num lugar só. Cabe num lugar só. Ela fez isso com várias Mas isso é escolas fácil demais. Mas e a não política? Mas esse é o ponto, Capela. E mexer não com é a fácil. política, que aquele colégio era de um deputado, era de um governador, aquele outro colégio era de outro deputado. Eu entendi. Nós que somos de Goiás, depois que a gente vê quando passou, vamos dizer assim, a gente fala assim, cara, mas isso é simples. Mas não é. Porque quando a secretária vem de fora, para o senhor ter uma ideia, existiam escolas, como o Anderson falou, que elas dividiam um muro. Eram duas escolas que atendiam a mesma clientela, elas dividiam o muro, elas tinham o mesmo tanto de servidores, mesma estrutura, e às vezes uma escola tinha um ressentimento de mudar para outra, porque ela falava assim, mas nós construímos essa horta aqui. E não é errado, e eu te provo por que não é errado. Porque é o seguinte, nós vivemos durante um período muito grande em que esses profissionais da educação eles precisavam se desdobrar para ter verba, para ter recurso para exercer as coisas dentro da escola. Então, quando você tira algo do seu bolso, quando você faz algo que é seu, que você está ali atrás, tudo mais, é óbvio que essa pessoa vai ter uma paixão muito grande. Por quê? Porque o pessoal não entendia que depois, com isso, viriam os investimentos da forma que vieram. Verdade. Entendeu? Então, a gente passou ali esses meses todos, quando a gente mudou para esse novo prédio do IEG, era um prédio que ele não tinha a capacidade energética suficiente para atender a Secretaria de Educação. Então, por exemplo, a gente trabalhava lá, não tinha ar-condicionado. Cara, a Secretaria de Educação é uma cidade. Lá tem 1.200 funcionários. Você nunca levou ele lá, não? Já foi. Eu conheço lá. Conhece lá? Conheço. Mas conheceu depois da reforma, né? Acho que você tem que pegar depois e mostrar para ele as fotos de quando a gente mudou. E outra, todo dia tá reformando, todo dia tá melhorando mais ainda. Hoje tá virando assim, uma coisa de louco lá, coisa linda. Mas, Capela, aí ela falou assim, não, então nós vamos mudar para aquele prédio para parar de pagar aluguel aqui. Primeiro, ela já era considerada forasteira aqui em Goiânia, em Goiás, por ter vindo de fora. Ela começou a mexer na caixa de marimbondo. Por quê? Porque os donos do prédio não queriam que desfazer de jeito nenhum daquele aluguel. Claro. Né? Claro. E eram fortes. Eram pessoas fortes, né, dentro do governo passado, dentro das coisas. Aí, quase um coronel. Aí o que acontece? Ela pegou e falou assim, gente, e começou a ter também uma resistênciazinha dos próprios servidores. Você está doido, secretário?
Como é que nós vamos sair essa estrutura toda daqui? E como é que nós Não vamos vai pra caber, lá? não vai Não caber. vai caber todo mundo lá. E não sei o quê. Ela falou assim, eu estou indo e quem quiser vem atrás de mim. Ela foi sozinha Foi maio. pra lá. Final de abril, início de maio. A secretária mudou, o gabinete dela foi a primeira sala a ser instalada no novo prédio. A gente mudou um dia, num dia a gente, vamos dizer, anoiteceu e não amanheceu. Entendi. E o pessoal começou a perguntar, ué, cadê a secretária? Não, tá no novo prédio, tá no novo prédio. E aí a equipe começou a acordar, falando, não, peraí, não, vai acontecer, já aconteceu. Sério. E ali se tornou realmente, hoje, eu acredito que, como sair esse ano, mas ali se tornou realmente a nossa casa, algo que a gente teve um sentimento realmente, cara, a gente viu isso aqui acontecer, nós fizemos parte dessa transformação, e hoje é um prédio lindo, cara, um prédio realmente lindo, em Art Deco, que foi preservado essa fachada dele em Art Deco. Na parte interna nós temos um painel lindíssimo que foi restaurado com maior cuidado, um painel que representa a educação ali mais ou menos no século XVIII, uma questão, realmente um prédio incrível. Uma coisa interessante, nunca antes da chegada da Fátima Gavioli teve uma galeria de ex-secretários. Nesse prédio, ela construiu a galeria de ex-secretários de educação do Estado. Achei que você ia falar do hino. O hino também é uma questão interessante para nós que somos de Goiás. Eu não sabia que Goiás tinha hino de Goiás. Não é do Goiás, não. É de Goiás, do Estado. Eu que fiz parte, vamos dizer assim, estudei em Instituto Federal, estudei em escolas tradicionais aqui em Goiânia, eu não conhecia o hino de Goiás. E a secretária, quando chegou, ela veio com essa preocupação. Peraí, o Anderson era o cerimonialista. Anderson, cadê o hino de Goiás? Tá tocando só o do Brasil por quê? Aí o Anderson, uai, hino de Goiás. E ela, então, ela pesquisou, ela achou o hino de Goiás e falou, ó, esse hino é lindíssimo, por que vocês não estão usando? Chamou a Luz Marina, né? E chamou a orquestra de crianças, né? Isso. Chamou o pessoal que é ligado à arte e música, faz parte da gerência da Luz Marina, de arte e educação, e falou, olha, eu preciso que vocês gravem esse hino aqui nas vozes das crianças e que as crianças aprendam. Né? Então, hoje o governador faz questão, né, de toda inauguração ter um hino de Goiás. E todo mundo canta. As crianças dos colégios são orientadas a cantar e elas já aprenderam o hino de Goiás, do estado de Goiás. Ô Luca, eu senti aqui que você tem um sentimento de gratidão. Muito. Cara, que é um sentimento mais top que o ser humano pode experimentar, é esse, de gratidão. Como surgiu a ideia de você entrar para política? Pro lado, o que é? A vida da gente nasce, é uma política, né? Mas o lado político, de partidário, partidário, de voto. O que te levou? Porque até então eu saquei que não tinha nada disso. O que te levou a entrar no lado político, de voto, de encabeçar essa questão difícil? Que ser político não é fácil, não, irmão. Não é fácil, realmente. Como que aconteceu isso, cara? Cara, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus. Eu não acredito que existam coincidências. Então, toda essa história que nós estamos narrando, muita coisa começou a se encaixar de uma forma que eu, Luca, realmente não esperava. Para o senhor ter ideia. Passou de assessor a chefe de todo mundo. O meu pai, ele foi diretor de escola. Meu pai foi diretor de um colégio estadual Vandi de Castro, né? E eu era bebê. Não, pra o senhor ter ideia, eu não tenho lembrança, né? Sim. E depois meu pai foi guarda municipal. Na guarda municipal, meu pai teve uma história de muita luta, né? De buscar melhoria para a categoria e tudo mais. Então, o meu pai, ele sempre teve esse lado, vamos dizer assim, de defesa das pessoas. Esse é o pai que criou ele, entendeu? Não é o Anderson, não. Eu não. E eu sempre acompanhei meu pai nisso. Mas, assim, sempre com esse receio, porque a gente que vamos dizer, como você colocou, que não está nesse tabuleiro, né? A gente começa a olhar algumas coisas que acontecem, principalmente que a mídia noticia, e a gente fala, cara, não tem como uma pessoa ser boa nesse lugar. Exato. Né? E eu tive muito receio. Quando a secretária começou com essa questão de dizer assim, Luca, você tem liderança, você é jovem, eu tenho visto o seu desempenho, o seu traquejo, de você... Aquele programa que você vai lá na igreja também, que você participa, como é que chama?
Aquele que você viaja, tem as missões. Isso, o Rally Missionário. Né? Isso. Ele tem essa liderança também na igreja, entendeu? Não é só na... eu gosto muito de servir. Entendi. Né? Eu gosto de ser útil, eu gosto de estar... Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava levando um amigo em Brasília só porque ele precisou que levasse. Então eu gosto de ser útil. Então, assim, a secretária conversou muito comigo e eu pontuei para ela exatamente, assim, rasguei o verbo com ela mesmo, dessa questão político-partidária. Eu falei, secretária, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou para uma campanha? Porque o que a gente escuta falar é assim, campanha é R$1 milhão. Fulano gastou 1,5 milhão. 2. Fulano gastou 2 milhões. E não foi eleito. E você começa a falar assim, cara, eu não tenho ideia do que são 2 milhões de reais. Já tiveram mandato. Isso, e eu não tenho ideia. É porque já cansou o povo. Eu não tenho ideia do que são 2 milhões de reais, né? E aí eu sou curioso, como eu falei, eu fui pesquisar o quanto que um vereador ganha. Um vereador ganha um pouco mais que um chefe de gabinete. Então, financeiramente, para mim, realmente não era algo que me chamava a atenção. Exato. Mas, com o passar do tempo, eu conheci algumas pessoas políticas, prefeitos, vereadores, deputados que eu vi que não era a questão financeira que move, realmente. É a vontade de fazer a diferença num local, de deixar a sua marca como alguém que participou, que representou bem a população de uma cidade que ele ama. E ajudou as pessoas. E eu amo Goiânia. Assim, eu sou apaixonado por Goiânia. Eu acredito que a gente mora, sem dúvida, na melhor cidade que existe nesse mundo.